Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A lua dependurada no céu da noite, o sol vitalizando os dias, ventos, mares, amplidões. No início, esse sentimento de fascínio com a grandiosidade da natureza despertou-nos um temor que ensejou a adoração, os ritos e sacrifícios. Povos sumérios, os primeiros a usar a escrita, cultuavam a Anu, o firmamento. Egípcios adoravam Ra, o deus Sol, entre tantos outros. Gregos sonhavam com o Olimpo, onde Zeus tramava seus destinos. Tupis-guaranis, na Sul-América pré-colombiana, ofereciam danças a Tupã, o Criador. Todos os humanos que já pisaram na face da terra, em algum momento, tomados em sua pequenez, se curvaram diante do infinito. E ao darem nome ao que pressentiam, talvez soubessem que seria difícil reduzir tal sentimento a uma única palavra. Quem sabe por isso, os hebreus simplesmente o chamavam de Elohim, Deus dos deuses, ou de Yahvé, aquele que não tem nome. Antes lutávamos contra a natureza num ambiente hostil, onde a força bruta era a nossa principal força. É natural que o sentimento Deus de outrora correspondesse a esse estado. Hoje somos capazes de verter poesia, de criar leis que protegem as crianças, de planejar cidades e de sonhar com uma relação interdependente e harmônica com os outros seres do planeta. Porém, o mistério do infinito persiste diante da finitude humana. O encantamento já não é o do medo, mas a percepção clara de que uma inteligência superior ordena o cosmos, inspira a vida e se manifesta a cada pôr de sol, em cada amanhecer. Os deuses de outrora eram produto da ignorância e do temor. O Deus de agora nasce de uma nova emoção, sugerida por Jesus há 2 milênios, ao chamá-lo simplesmente de Pai. É um Deus que tem coração, um Deus de amor. Quanto mais doçura você carregar na alma, mais perto de Deus estará. Ele é como as estrelas do poema de Olavo Bilac. Para entendê-lo, é preciso amar. O programa Espírito e Vida de hoje vai abordar um dos aspectos mais interessantes, talvez, da literatura psicográfica de Chico Xavier. Chico Xavier, durante muitos anos, em parceria com Emmanuel, elaborou um conjunto de obras, uma literatura histórica, formada por alguns livros. Começa com Há 2000 anos, depois, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e, finalmente, Paulo e Estevão. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o professor e pesquisador Fábio Fidelis. Fábio, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham. Bem-vindo ao nosso programa. Fábio, nesses livros, Emmanuel trata de além de traçar um painel amplo sobre a formação do cristianismo, os primeiros anos do cristianismo, ele também fala das suas reencarnações, né? Das suas tarefas. Emmanuel explicou a finalidade da elaboração desse trabalho, desse vasto painel dos primeiros 3 séculos do cristianismo? Quando ele anuncia a psicografia de Há 2000 anos, o grupo estava reunido na cidade de Pedro Leopoldo e ele anuncia que tem pretensão de falar sobre a sua personalidade, na verdade, do antigo senador Públio Lentulus Sura, que teria sido ele em uma reencarnação à época do Cristo. Então o grupo estava reunido estudando o livro Herculano, de Rochester, que também se passa, não é, em um cenário próximo àquele experimentado por Emmanuel enquanto Públio Lentulus. Então ele anuncia a sua pretensão de escrever um romance
narrando a vida do antigo senador como exemplo, não é, do que nós não podemos fazer, do que poderia ser melhor para a nossa vida. Quer dizer, uma experiência que ele teve contato direto com o próprio Cristo, recebeu um convite para que ele o seguisse e ele negou. Então, os outros romances em que ele vai aparecer, porque não são todos, por exemplo, Paulo Estevão, ele não aparece, né, na trama do romance, mas em todos os outros romances nós acompanhamos a progressão de um espírito, como também a progressão de todo um grupo espiritual no qual estava inserido o próprio Chico Xavier. Para começar, a gente tem que escrever 30 livros. 30 livros? Mas meu salário é muito pouco. Tem tinta, tem papel, tem mais 13 irmãos. Ou será que meu pai vai tirar sorte grande? Quem é o senhor, afinal? Vamos falar de cada uma dessas obras. Não é? Há 2000 anos, por exemplo, é a saga de Públio Lentulus, a sua esposa e aquele grupo de espíritos que o acompanham. Não é? Começa em Roma, depois a ação passa para a Palestina e são ensinamentos belíssimos. O que a gente podia tirar, Fábio? Qual seria o principal ensinamento da obra há 2000 anos? Na minha ótica, a importância dos segundos que são extremamente decisivos para a nossa evolução. Como eu comentava, ele passou por um segundo, alguns minutos, na verdade, de contato com o mestre, em que ele falou: senador, é da tua vontade me seguir agora ou daqui a algum tempo? E daqui a algum tempo interpretamos daqui a alguns séculos. Então a gente observa que ele já era um espírito absolutamente preparado. É um chamado, né? É um chamado para poder seguir, e não foi em razão de alguns traços ainda inferiores presentes em seu espírito. Então nós podemos retirar disso a importância do segundo. Quantos de nós não estamos preparados para assumir tarefas, né, desde as mais destacadas até tarefas um tanto quanto apagadas, mas extremamente relevantes? Então o livro traz lições muito profundas a respeito disso, da missão do cristianismo, o cristianismo nascente. É um livro que se passa ao entorno ali da mensagem do mestre, então ele é muito importante, além, é claro, das informações históricas precisas trazidas por Emmanuel, como um reafirmar de que, na verdade, aquilo se trata de uma comunicação espiritual das mais elevadas, uma pesquisa feita por ele, até porque é uma vivência pessoal dele mesmo. Em 50 anos depois, surge um personagem novo, não é? Que seria Emmanuel reencarnado, que é o escravo Nestório. Mas 50 anos depois principalmente, a meu ver, a história de Célia. De Célia. Não é? Um personagem comovente, cativante, heróico, não é? O que nos chama a atenção em 50 anos depois, com certeza, como você falou, é a figura de Célia. Ela que, em virtude de uma intriga palaciana, abandona a casa paterna por determinação do próprio pai, não é? E vai se desenrolar aí uma grande trama falando desse espírito que é extremamente abnegado e já era cristã desde esse período. O mais interessante é que todos esses espíritos que faziam parte desse romance, eram espíritos reencarnados à época do próprio Chico Xavier. Podemos destacar, sobretudo, a figura do Rômulo Joviano, que era o chefe do Chico no seu trabalho em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo. Ele, a esposa, não é? E outros personagens, né, participam desse grupo familiar eleito por Emmanuel para auxiliar Chico nos primeiros passos da sua psicografia. Era o mesmo grupo, né? O mesmo grupo, aliás, desde há 2000 anos. Né? Na personalidade de Flamínio Severus, nós encontramos a figura do Rômulo Joviano. Quer dizer, em outra experiência em Roma, agora Emmanuel, reencarnado como escravo, não é? Dando testemunho e se relacionando com esse espírito que vai adquirir um patamar evolutivo imenso em razão da alta carga de sacrifício produzido naquela instância. E é importante que nós destaquemos que Emmanuel começa o livro falando de que a Igreja Romana guarda, ainda que imprecisamente, os registros daquela grande alma, que era Célia. E nós sabemos da figura do professor Clóvis Tavares, que era amigo do Chico, frequentando um sebo, né, na cidade do Rio de Janeiro, ele se depara com a biografia de Santa Marinha, ou Santa Marinha, porque, na verdade, no romance, ela vai assumir a posição do irmão Marinho. E a tradição católico-romana... Ela assume uma personalidade masculina. Masculina, exatamente. E a biografia dessa santa católico-romana, ela narra totalmente a história de Célia. Então, Clóvis se choca, foi realmente confirmar com Chico, e era verdade, né? O que Emmanuel coloca no prefácio, quer dizer, uma santa apagada para os brasileiros, né? Mas ela guarda-se ainda o registro dela, como, por exemplo, na cidade de Veneza, e em outras cidades europeias e asiáticas, ela é muito venerada. E ela passa por essa história que bate, em essência, com as referências trazidas em 50 anos depois, o que vem a corroborar, mais uma vez, o alto nível espiritual dessa psicografia.
Chico também estava nesse grupo de espíritos reencarnados? Não, aqui sabemos, ele sempre fazia questão de fugir, né? Existem especulações, né, de uma personalidade ou outra, né, mas ele sempre fazia questão de se colocar como uma personalidade muito apagada. Agora, todos os que estavam ali ao seu redor, né, muitos deles, né, estavam ali narrados, tratados naquele romance em encarnações pretéritas. A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta ainda conversando sobre os romances históricos de Emmanuel e Chico Xavier. Quem está conosco é Fábio Fidelis. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, ainda conversando sobre os romances históricos de Emmanuel em parceria com o Chico Xavier. E vamos conversar agora sobre Ave Cristo, que aliás completa 60 anos. O Ave Cristo é a história básica, é a história de Quinto Varro e Tassiano. Qual seria o aspecto mais fascinante desse trabalho? A narrativa precisa do cristianismo no terceiro século. É incrível, né? É uma narrativa que se passa na região onde hoje é a França, a região da Gália Lugdunense, né? Na cidade de Lyon, a atual cidade de Lyon. E narra ali a perseguição a esses cristãos, né, no terceiro século. É um romance dos mais precisos, né? Até porque a cidade ainda guarda hoje os registros dessa fase, né? E o que se destaca é o sacrifício, mais uma vez, de um grande espírito, né, que se reencarna, né, propõe uma reencarnação para auxiliar um filho querido, que se encontrava em dificuldade ali no ambiente de Roma e depois se deslocando para a região da Gália, né? E o mais interessante nesse livro, algo de extremo relevo, é que mais uma vez o grupo que circunscrevia, o grupo que estava ao redor do Chico, mais uma vez aparece. A figura de Tassiano, não é? Na verdade, um grande amigo do Chico Xavier, o Arnaldo Rocha, que soube bem exemplificar na condução do Grupo Espírita Meimei e de outras atividades junto à União Espírita Mineira, não é? A sua vivência enquanto espírita nessa última reencarnação, já que ele desencarnou no fim do ano passado. E o interessante é que o Chico recebe essa psicografia e entrega para o Arnaldo, para ele analisar. Arnaldo disse que analisou os originais. E muito do que ele narrava em Ave Cristo, Meimei, que para quem não conhece o espírito de Meimei, não é, um grande espírito que também psicografou por Chico, era esposa do Arnaldo Rocha, que havia desencarnado. Quando ela era encarnada, ele se recorda de alguns lances de Ave Cristo, ela se lembrava. Então ele olha e diz, mas parece que eu já vi algumas coisas aqui, não é? Porque o espírito de Meimei também é um personagem. Então nós encontramos nesse livro figuras atuais e do passado do movimento espírita, como por exemplo Bezerra de Menezes, como um dos personagens, Eurípides Bassanufo, grande espírita das Minas Gerais, na personalidade do escravo Rufo, né, que também é martirizado. Então é um livro muito interessante pela precisão histórica e traz mais uma vez a figura de Emmanuel enquanto Basílio, um filho de escravos gregos, mais uma vez ele relacionado ali com a Grécia, né, depois de ser Nestório, em 50 anos depois, né, como um sábio filho de escravos, né, que vai ali interagir com a figura do Tassiano. Então, é um livro muito interessante, uma perfeição histórica irretocável e que traz alguns ensinamentos de como os cristãos, né, desse terceiro século, fim do cristianismo primitivo, que nós podemos considerar, se comportavam e legaram para a humanidade um testemunho de fé em Jesus que soube suplantar a própria vida física. E os primeiros mártires do cristianismo, né? Vamos dar um salto agora no tempo, né? Vamos até o século XVII. O livro Renúncia, a ação do livro Renúncia é no século XVII e traz o grande personagem que é o espírito Alcione em missão, por amor, não é? Por amor ela vem à Terra em missão. É um livro belíssimo, emocionante, que aliás eu recomendo a todos. O que é que tem o Padre Damiano também, um belíssimo personagem. O que é que Emmanuel e Chico Xavier, eles falavam algo em especial a respeito dessa obra? Chico declarava que era o livro mais emocionante que ele psicografou, fora Paulo Estevam pelo o perfil espiritual, mas era um livro que ele destacava bastante porque ele destacava o amor. E o amor que não pede nada em troca, o amor renúncia, né, como exemplo efetivamente do Cristo. E é interessante que o espírito de Neo Lúcio, né, que tem uma relação muito, muito próxima com o espírito de Alcione, não é? Ele coloca em uma psicografia
passada em Pedro Leopoldo, que Alcione faz parte dos espíritos que já participam do pacto do Cristo. Ou seja, são espíritos extremamente evoluídos, que já têm uma noção muito elevada do que é amor, não é? E, sobretudo, da renúncia. Por isso que o livro se chama Renúncia. Então, o espírito de Alcione retorna ao plano material para auxiliar Alcione, o seu que grande seria amor, que é o espírito Célia. de Célia. É a mesma linha evolutiva. Destacamos Neo Lúcio, né, porque ele, na verdade, aparece tanto em Renúncia quanto em 50 anos depois. Ele é avô de Célia, não é? E é interessante que Neo Lúcio, narrando um encontro espiritual em altos planos, o espírito de Alcione olha para ele e ele se recorda daquele passado. Ele diz que eram tantos espíritos europeus e antes disso, junto a ela, e ela sabia do nome de todos. Então, vemos assim um espírito de alta potencialidade, né, que nesse romance, né, que se passa ali na França, na Irlanda, na América, não é? Muitos ensinos relativos a isso. É ali que nós vamos encontrar, por exemplo, o personagem de Emmanuel enquanto Padre Damiano. E é aí que nós vamos ver o método que ele desenvolve na sua exegese bíblica, quando Emmanuel vai fazer o livro Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Ele, com Alcione, comentava pequenos textos do Evangelho, que é o mesmo método que ele vem desenvolver enquanto o Espírito Emmanuel. Então nós sentimos, perfeito, grupo, nós sentimos toda uma progressão espiritual, né? E uma elevação de todos com o toque específico desse espírito que já fazia parte desse alto patamar, como nós destacamos. Para fechar esse bloco, Paulo e Estevão. Para muitos, a obra mais bela da literatura espírita traça a trajetória de Paulo de Tarso com apoio, com assistência espiritual de Estevão. Fale alguma coisa a respeito, por favor. Um livro fundamental, o livro de mais alta carga espiritual possível, transmitido através do Chico, lições que nós podemos tomar até hoje para a nossa vida moral, nossa vida espiritual. E interessante é que o livro é uma grande homenagem a Estevão e a Paulo, dois grandes amigos do próprio Emmanuel, porque nós sabemos que por várias reencarnações, desde Roma, desde há 2000 anos, o espírito de Paulo de Tarso tutela a evolução espiritual de Emmanuel. Então, todas as outras reencarnações passam pela tutela, porque o espírito de Paulo muito preocupado com as inteligências distantes do judaísmo. E o Emmanuel, à época, era uma dessas inteligências. Então, todas as outras reencarnações, ele vai ter uma relação muito forte com Paulo. Tanto é que Emmanuel, enquanto Padre Manuel da Nóbrega, funda a cidade de São Paulo, em homenagem a Paulo de Tarso, que teria aparecido espiritualmente para o mesmo, como destacou Chico Xavier, quando recebeu o título de cidadão paulistano. Então nós vemos uma grande homenagem de Emmanuel a todos esses espíritos que ainda continuam se relacionando com ele. É muito interessante a visita, a comemoração espiritual que foi feita durante o lançamento do livro, os registros que ainda a comunidade espírita mineira guarda da recepção desse livro. Muito interessante. E tem uma informação muito clara sobre a relação de Chico com Estevão, aliás, de Emmanuel com o próprio Estevão, é que Chico, Emmanuel passou um tempo fora do campo da atividade mediúnica do Chico. E teria dito Chico que em razão de um pedido de Estevão para que auxiliasse espíritos atualmente reencarnados na Grécia. Então Emmanuel se afastou e outro espírito da categoria de Emmanuel ficou ali tutelando os trabalhos espirituais do próprio Chico por um período específico. Então nós sentimos ainda a vinculação, quer dizer que Emmanuel olhou um pedido de um superior, não vou negar, de Estevão. Ou seja, essas relações espirituais se fortalecem com o tempo e continuam. E essa obra é uma obra de pesquisa, não é achismo de Emmanuel, tanto é que alguns autores, alguns pesquisadores, como Haroldo Dutra Dias, fazem pesquisas extremas sobre o tema e descobrem relações, descobrem dados ainda não desenvolvidos, não desdobrados por estudiosos de Paulo, né? O que traz, assim, mais uma vez, uma segurança, uma fidedignidade das informações que Emmanuel trouxe através do Chico. Através de Chico. E, para lembrar a vocês, Chico morava numa cidade pequena, no interior de Minas Gerais, uma educação limitada, e nas suas obras ele descreve essas cidades, as ruas, os detalhes, as vestimentas, o mobiliário, com uma precisão histórica fenomenal. Não é? A gente vai voltar ainda conversando sobre os romances históricos do Chico Xavier e do Emmanuel. No próximo bloco, quem vai fazer as perguntas são vocês, os espectadores. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Espírito e Vida. O convidado do nosso programa hoje é Fábio Fidelis e ele está conversando sobre os romances históricos de Emmanuel e Chico Xavier. Quem vai fazer as perguntas agora são vocês, os telespectadores. Meu nome é Cláudio Cavalcante. Os livros de Emmanuel podem significar referências históricas? Sem dúvida alguma. Os livros de Emmanuel constituem um material extremamente elevado de referências históricas precisas, muitas vezes ainda não confirmadas por historiadores, por pesquisadores, mas que vêm a cada ano, a cada passo, não é, sendo reafirmadas, sendo comprovadas. Né? Por exemplo, no livro Renúncia, uma das únicas ruas citadas com o nome em francês é uma rua que não existe hoje no mapa de Paris. Ou seja, ele faz questão de falar de uma rua que à época existia. É como uma espécie de deixa para que pesquisadores atentos consigam ver a precisão espiritual e, sobretudo, o fato de que o Chico Xavier não teria condições, à época, de ter acesso a uma bibliografia mais completa que o munisse de referências sobre onde se passa esse romance. Então, cada vez mais nós sentimos uma alta carga de precisão nessas psicografias, nesses romances, que podem trazer ensinos, não é, muito pontuais para a nossa vivência diária. Meu nome é Heloísa Caravina. Que condições Chico Xavier escreveu esses romances? Em condições de extremo envolvimento espiritual, sem abdicar de suas tarefas diárias, de sua vida profissional e de encargos domésticos, inclusive, já que ele cuidava, né, de vários de seus sobrinhos. Ele teve que se recolher através da conhecida disciplina de Emmanuel, né, para captar um pouco mais essas nuances, as nuances presentes, trazidas nesses romances. Então ele ficava, muitas vezes, no intervalo das suas próprias tarefas profissionais na Fazenda Modelo, e ele psicografava embaixo, num quarto, situado abaixo, né, da casa do senhor Rômulo Gioviano, que era o seu chefe. Então ele saía desse quarto, deixava os originais na mesa do Dr. Rômulo Gioviano e ele e a esposa se encarregavam de datilografar e enviar para a FEB. Então nós sentimos realmente que o clima inteiro de Pedro Leopoldo, inclusive o local onde ele trabalhava, que a Fazenda Modelo é um local, né, que hoje faz parte, né, da visitação, que sempre é feita, né, pelos espíritas que vão à cidade, como um dos locais assim, de alta sintonia espiritual, até por ser um ambiente rural, de necessário recolhimento. Então é claro que ele teve que se submeter à conhecida disciplina de Emmanuel para poder sintonizar com essas referências, com essas vibrações mais altas. Meu nome é Luciano Lira. Chico Xavier foi algum personagem do livro de Emmanuel? Bom, nós sabemos que Chico era muito parcimonioso com relação à narrativa de suas reencarnações pretéritas, mas alguns companheiros próximos a ele, sobretudo, né, que privaram de sua intimidade durante longos anos, fizeram questão de destacar algumas informações que são bastante curiosas. No livro Ave Cristo, a filha de Basílio, né, Basílio, que é uma reencarnação de Emmanuel, não é, ele adota uma criança, e essa criança se chama Lívia, talvez como uma homenagem inconsciente do próprio Emmanuel, ali reencarnado tempos depois de sua vivência enquanto Públio Lentulus, a sua esposa Lívia, espírito que até hoje tem uma relação muito forte com Emmanuel. Então nós observamos que alguns desses companheiros, né, destacavam Chico na personalidade dessa filha do Basílio. Destacamos, sobretudo, a parcimônia do Chico em tratar dessas referências, porque o que nos importa efetivamente é o momento presente. Essas narrativas são importantes para narrar, para nos trazer que o espírito efetivamente evolui e o tempo que muitas vezes nós desperdiçamos com outras coisas, sem centrar nossa vida no plano do espírito, que deve ser o elemento de nossa centralidade. Mas com relação a quem foi quem, nós destacamos bastante, como falamos anteriormente, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que nos mostra a presença de uma grande equipe espiritual reencarnada em momentos chaves do próprio cristianismo. E destacamos, sobretudo, nesse momento que nós vivemos. Muitos deles estavam conosco. Ou seja, nosso momento é um momento chave, é um momento importante, que compete a cada um de nós vibrar pelo sucesso dessas empreitadas, colocando também as nossas forças disponíveis para viver isso, sobretudo em nossas vidas.
É interessante registrar que isso faz parte, evidentemente, de um grande projeto espiritual. Quem esteve conosco no programa de hoje foi Fábio Fidelis. Fábio, muito agradecido pela sua presença conosco. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de dialogarmos aqui sobre essas referências que tanto gostamos. E agora nós vamos ao nosso próximo quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar você, que pretende aprofundar os seus conhecimentos sobre aquilo que conversamos no decorrer do programa. As obras sugeridas hoje, com certeza, são os romances históricos, sobre os quais acabamos de conversar. Todos da autoria de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Ei, então, resolve. Para me ajudar, eu devo procurar outro guia. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@simtv.tv. Contamos com a sua presença e a sua companhia na próxima semana. Muita paz para todos nós.